12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Amém, Jesus. Glórias a ti, aleluias. A partir do versículo 1 diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Você sabe que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta palavra poderosa. Continua falando conosco esta noite, Pai. Nós de nós mesmos, ó Pai, não teríamos muita coisa para falar, mas sabemos que o Teu Espírito que nos envolve, que nos enche, nos dá dons, Ele fala aos nossos corações, Ele fala através da nossa boca, Ele nos orienta, Ele nos capacita e nos fortalece. Continua falando conosco, ó Pai, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O texto que Paulo está trazendo para a igreja de Coríntios, ele começa a fazer uma correlação entre aqueles que servem ao Senhor e que essas mesmas pessoas um dia serviram aos ídolos. E ele fala algo interessante nesse texto, que ele diz que estas pessoas antes serviam aos ídolos mudos. Isso é muito importante para a gente entender o texto. Em outra passagem, também aos Coríntios, Paulo diz que aqueles que adoram os ídolos nada são. As comidas que são oferecidas aos ídolos nada são. Mas quem adora-os, aos demônios adoram. Ou seja, aquele Deus que alguém fez com suas próprias mãos, nada é, no sentido de não ter poder, mas ele atrai a adoração da pessoa. E logo, o diabo toma ocasião dessa situação e recebe aquela adoração, porque toda adoração que não é a Deus, sempre será o inimigo das nossas almas. Então ele fala, a igreja de Coríntios, automaticamente está falando conosco aqui essa noite,
que o Deus, os ídolos, as imagens, eles são mudos. Porém, quando ele está falando de Deus, ele está dizendo que Deus fala. E como que Deus fala? Deus fala pelo Espírito. Ele está dizendo, os ídolos são mudos, porém Deus é um Deus vivo, e é um Deus verdadeiro, e é um Deus que se comunica. Com relação à igreja, que é para quem ele está escrevendo, ele está dizendo que Deus fala com a igreja por meio da igreja. E como que ele faz esta comunicação dele com a igreja? Através dos seus filhos, dos irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele concede habilidades espirituais e especiais, para que os irmãos, ou seja, nós, a igreja, possamos nos comunicar uns com os outros, e essa comunicação vem de Deus. Uma comunicação que edifica, não uma fala própria minha ou sua, mas uma fala pautada no dom que cada um recebeu do Espírito Santo. Então, a igreja, ela tem uma necessidade, todos nós que somos igreja, temos uma necessidade extrema de congregar. Por que nós temos essa necessidade? Porque a minha edificação está em alguém que está aqui. A sua edificação está em alguém que está aqui. Quando nós vemos a relação dos dons, ele diz aqui no versículo 7, que cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, é dado a manifestação do Espírito a alguém, mas Deus não está visando só aquela pessoa. Ele está visando todos que estarão em comunhão com ela, porque o dom dela vai ser comum para todos. No 8 ele diz, pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Queridos, a palavra de sabedoria, para que a gente entenda melhor, ela vem em um ambiente quando está tudo confuso. Não está conseguindo entender nada. As coisas estão acontecendo. É a tribulação, é a adversidade, é tanta coisa acontecendo e a pessoa não sabe que direção tomar, o que fazer. Então Deus levanta alguém com um dom de sabedoria. E quando ele é usado neste dom, às vezes uma palavra de sabedoria, uma única palavra é capaz de resolver problemas e situações de décadas. Às vezes você chega, usado por Deus nesta palavra, e dá uma direção. E quando a pessoa toma aquela direção, percebe que ela não tinha um monte de problemas, ela tinha um problema que desencadeava todos os outros problemas. Por quê? Quando Deus, Ele quer entrar no nosso coração, e graças a Deus que Ele já entrou, Ele só precisa de uma porta. A porta do nosso coração. Ele disse, se a gente abrir, Ele entra e ceia. Mas saiba, o inimigo das nossas almas, para fazer uma destruição total na vida de uma pessoa, ele também só precisa nem de uma porta, ele precisa de uma brecha. Uma pequena brecha. Aquela pequena brecha, ele entra, e nós sabemos que onde o diabo entra, ele vem com a intenção de matar, de roubar e destruir. Várias áreas, a brecha é uma área da vida da pessoa, apenas uma. Pequena às vezes. Mas essa pequena brecha
Uma vez que ela é aberta, o maligno entra e causa grandes problemas. A brecha é uma coisa tão perigosa, que aqui no telhado, um rapaz foi arrumar aqui na casa da vizinha um tempo, e ele quebrou uma telha ele quebrou. E deu uma chuva forte. O prédio aqui estava com telhado completo, mas tinha uma brecha. Esta brecha encheu essa laje todinha de água. E se a gente não chega logo, teria infiltrado parede, teria perdido o gesso, e agora nós teríamos uma grande reforma por causa de uma pequena brecha. Então, nós precisamos compreender que cada vez que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, vem a palavra de sabedoria da parte de Deus, que traz clareza e traz direção. Mas o próprio Jesus, quando ele está falando o sermão chamado do monte, que nós conhecemos, ou da montanha, lá no finalzinho ele diz assim: eu comparo a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Mas também eu comparo ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então a palavra de Deus, vamos entender aqui nesta parábola de Jesus, que ele fala, nesta comparação, elas seriam tijolos de construção. Ela é liberada, nós recebemos e construímos algo com esta palavra. Jesus também disse que no fim a obra de cada pessoa será queimada. A que for palha vai ser queimada. Mas a que é preciosa, que é ouro, ela permanece intacta. Então nós precisamos absorver a palavra de sabedoria que nós recebemos da parte de Deus e tomar um posicionamento com ela. Quando nós recebemos, isso nós vemos muito, às vezes as pessoas em várias áreas, seja financeira, seja emocional. Mas se você perguntar para alguém de sucesso em alguma área, ele sempre vai ter um momento chave na vida dele, onde ele vai dizer: a partir disso, a coisa começou a dar certo para mim. Se você for falar com alguém que está na sarjeta, na derrota, ele também tem uma palavra-chave, que a partir daquele momento, tudo começou a dar errado na vida dele. Então nós precisamos observar que uma atitude, uma decisão com relação à sabedoria que Deus traz no nosso meio, vai direcionar todo o caminho que você vai andar. Porque a todo momento, o caminho da fé, ele é um caminho cheio de bifurcações. Toda hora você vai encontrar, alguém vai encontrar um ponto de decisão, aonde quase sempre você vai ver uma direção que aparentemente não é aquela, que é para tomar, e uma outra que parece ser fácil. Porque o maligno, ele está sempre em volta para fazer com que as pessoas não enxerguem o caminho da luz. Mas a cada decisão que se toma, cada palavra falada, Paulo, escrevendo os Gálatas, ele diz assim: não saia da vossa boca palavra alguma que não seja para edificação. Por quê? Porque a palavra liberada define destinos. É uma palavra que decide destino. É por uma palavra que nós fazemos alianças. É por uma palavra que nós abençoamos. E é por uma palavra que alguém amaldiçoa. Nós não, é claro. É sempre uma palavra. E nós precisamos estar sempre atentos no discernimento, observando a voz do Senhor
para tomar decisões. Queridos, as decisões, elas não levam em conta a situação que alguém está vivendo. Elas têm que ser tomadas. Não interessa a circunstância. Vai ter que tomar uma decisão. Agora, a problemática é o que está motivando a decisão que alguém irá tomar. Às vezes, pessoas tomam uma decisão motivado por ira. Alguém toma uma decisão, às vezes, motivado por emoção. Outro toma uma decisão, às vezes até por inveja. De repente aparece um vizinho que se programou, que se organizou e aparece com um carro zero. E quantas pessoas a gente conhece que arde em inveja a ponto de ir lá e comprar também, sem poder. E depois tem que devolver. São decisões que são tomadas e nós, em quem habita o Espírito Santo de Deus, precisamos tomar decisões baseados na orientação de Deus, baseado na sua palavra. Quando nós estávamos vindo, nós estamos num período de férias, meu filho está em férias, minha esposa está em férias, e ele estava dizendo, né, a gente não vai viajar. E eu falei para ele, eu digo, precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos em férias, aí alguém diz, tenho que viajar. E às vezes monta no cartão de crédito e viaja. E depois passa anos em sofrimento, por causa da decisão baseada porque todo mundo faz. A vontade de Deus para nossas vidas, muitas vezes vem até através de uma escassez, de uma situação aparentemente difícil. Mas ali, Deus está trazendo a sua vontade para nós. Quando você vai ler as cartas de Pedro, ele fala sobre perseguição, sobre pessoas que estavam sendo presas, sobre pessoas que estavam tendo seus bens tomados. E ele diz que deveria suportar tudo aquilo com alegria, porque esta é a vontade de Deus para vós. Pessoas que foram martirizadas. Os apóstolos, por exemplo, foram mortos, a sua maioria, exceto João, mortos, martirizados por causa da fé. E a Bíblia diz que esta era a vontade de Deus para eles. Todo mundo tem nas suas mentes, todo mundo não, algumas pessoas, não vamos exagerar, que a vontade de Deus, ela sempre agradará o nosso eu. E eu quero dizer uma notícia triste para alguém que nos ouve hoje. A primeira pessoa que a vontade de Deus vai desagradar é você. Porque se a vontade de Deus te agrada, não precisa de arrependimento. Não precisa abrir mão de nada. E o que nós entendemos de Jesus é que ele disse, se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Então a palavra de Deus, ela sempre trará conflito com a vontade humana. Porque a vontade humana, ela está cheia de vícios e de desejos carnais. Agora, quando alguém vive de acordo com a vontade de Deus, automaticamente ele estará contra a sua própria vontade, porém ele sabe que o resultado será favorável.
O resultado que nós esperamos em Cristo Jesus, apesar de vivermos tempos que as pessoas até saem para reuniões e cultos, certos de que irão ouvir uma palavra que agrada a eles. Mas, queridos, nós precisamos ir até Jesus. Nós estamos em um processo de santificação, para que a vontade dele seja feita em nós, a tal maneira de não vivermos mais a nossa vida, mas ele vive em nós. Às vezes as pessoas estão buscando a Deus porque eles querem ter um casamento bem-sucedido. Outros buscam a Deus porque eles querem ter uma empresa bem-sucedida. E outros buscam a Deus por N motivos. Mas nós precisamos buscar a Deus porque nós reconhecemos que éramos pecadores malditos e que o nosso destino era o fogo eterno. E que por causa de Deus, de Cristo Jesus naquela cruz, o nosso destino foi alterado. Antes nós estávamos destinados para o inferno, mas hoje nós estamos destinados para a glória de Deus. Se isto não for motivo para se alegrar, se isso não for motivo para vir à igreja, se isso não for motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor, então provavelmente alguém não passou por esse processo ainda. Não sabe de onde foi tirado, para onde está sendo levado. Nós fomos chamados para abandonar a nossa velha maneira de viver e passarmos a viver baseados na orientação divina. Por isso que nós estamos vendo nesse texto aqui, talvez a gente nem fale sobre ele todo hoje, nós estamos vendo que a igreja, o crente, ele opera nos dons, ele não opera na sua habilidade outrora adquirida. O que está em jogo não é o que eu sabia fazer. O que está em jogo agora é a operação do que Deus está me dando para fazer através dos dons. Esta busca, queridos, quando nós fomos achados por Jesus, primeiro nós tivemos a nossa mente, através da conversão, mudada. Mudou a nossa mente. E agora que a nossa mente foi mudada, a nossa grande busca é para que nós sejamos cheios dos dons do Espírito. Porque se não faz uma busca pelos dons do Espírito, continua vivendo uma vida em busca de elogios. Tem pessoas que vão à igreja, não para ouvir uma palavra, mas para ouvir um elogio. Eu fico imaginando quantas igrejas estariam abertas se pastores precisassem de elogio para pregar o evangelho. Porque, queridos, Deus não revela tudo para nós pastores, porque Ele tem misericórdia. Mas só o pouco que Ele revela, às vezes através de um sonho, às vezes através de uma visão, do que as pessoas por quem nós damos a vida falam da gente, já seria o suficiente para não ter motivo de alegria. Porém, a nossa alegria é que, apesar das pessoas ainda estarem nesse processo, elas já disseram sim para Jesus e estão crescendo. Vai chegar um dia, quantas vezes nós vemos testemunhos, às vezes até aí nessas igrejas aí que tem programa em TV, a pessoa dá um testemunho e ele dizia: eu não suportava ouvir sua voz como pastor. Então imagine se aquele que prega o evangelho, ele está em busca de aceitação. Como que alguém em quem habita o espírito do mundo vai aceitar aquele que está agindo pelo Espírito de Deus?
Os discípulos, eles enfrentaram tanto obstáculo, que Paulo, ele chega a pregar dizendo que se alegra nas suas prisões. Não foi preso uma vez, outra. Foi muitas. Foi várias. E não eram prisões como hoje, que a pessoa é pego fazendo um delito, um malfeitor. Antes dele chegar lá na delegacia para depois, já tem um advogado e alguém dos direitos humanos. Não, eram prisões que levavam chicotadas, apanhavam. E muito. Mas ele não desistia. Não desanimava. E por que ele não desanimava? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo sofreu tanto por causa do Evangelho, que ele disse que é como se o restante, ou seja, as chicotadas que não deram em Jesus, não deu tempo porque ele morreu, deixaram para ele. Como se ele recebesse ainda o restante daquilo. Aí alguém pode dizer: pastor, o senhor está me dizendo que o aceitar Jesus vai me trazer esse sofrimento todo? Não, irmão, não vai trazer esse sofrimento todo, porque qualquer pessoa que aceita Jesus genuinamente, não vai encarar isso como sofrimento, vai encarar isso como uma aprovação divina, de que de fato ele está pregando o evangelho genuíno. Temos que abrir mão da nossa vida, do nosso eu, e viver uma vida cheia do Espírito, cheio dos dons. Não tem como fazer a obra de Deus por habilidade humana, justamente por motivos como esse que eu estou falando, porque tudo que nós falamos em habilidade humana tem retribuição momentânea. Alguém tem um emprego, por pior que seja, no final do mês vai ter alguma coisa para receber lá. E quantas pessoas pregaram o evangelho e não receberam absolutamente nada nessa terra, a não ser desprezo? Mas a própria Bíblia diz que grande é o galardão dessas pessoas nos céus. Quando nós somos transformados pelo Espírito de Deus, a nossa mente não estará mais nesta terra. Tantas pessoas sofrendo porque estão desejando ainda uma vida terrena. Alguém preso tem como orar. Paulo diz que ainda uma pessoa presa por causa de Jesus está livre. Paulo diz que também as pessoas permanecessem como foi chamado. Ele diz assim: se você foi chamado escravo, que naquela época havia escravidão, literalmente falando, hoje também há, mas não é literal. Mas naquele tempo tinha, e Paulo dizendo: olha, você foi chamado escravo, permaneça escravo. Mas aquele que é escravo, que aceita Jesus, é livre. Ele diz: aquele que é Senhor e aceita Jesus é escravo do Senhor. Porque o evangelho, ele transcende as coisas terrenas. Alguém pode olhar para uma pessoa e dizer: esta pessoa não conquistou nada na vida. O céu está olhando para aquela pessoa e está dizendo: esta é a pessoa mais importante da terra. Tem um governante terreno e as pessoas fazem fila para falar com esses governantes. Se você chegar para falar e o governante disser que atende você primeiro do que os outros, para aquelas pessoas você é mais importante que ele, sim ou não? Porque você tem acesso livre àquele governante terreno. Quantas pessoas abastadas de recursos terrenos não têm intimidade com Deus? E você tem. Nós temos. Queridos, Deus muda
o mundo por causa de uma oração de um pequenino. Deus te capacitou e dotou de dons para mudar o destino da terra. E alguém está se sentindo pequeno porque não tem recursos terrenos. Nós precisamos de recursos celestiais. Esses dias eu via um missionário e ele tinha um projeto. E de repente alguém que também tinha um projeto missionário e que tinha recursos, ficou sabendo do projeto dele. E procurou saber a respeito, e ele mostrou o projeto, e aquela outra pessoa disse: seu projeto é bom. Do que ou de quanto você precisa urgentemente para colocar esse projeto em ação? E esta pessoa diz: eu não preciso de dinheiro, eu preciso de pessoas. De pessoas disponíveis, envolvidas, para que o projeto dê certo. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele começou o maior projeto que a terra já viu. Ele chama 12 homens simples. Alguns tinham até algumas atividades financeiras, possivelmente empresa de barco de pesca ou coisa assim, que poderia, não temos esses dados, mas podemos dizer que tinha algum recurso. Mas a primeira coisa que Jesus disse para eles foi: larga tudo e siga-me. Eu preciso é de vocês. Recursos eu tenho. Jesus tinha todo o recurso necessário para fazer a obra que ele veio fazer, mesmo ele dizendo para alguém que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Todo o recurso que nós precisamos está em Deus, e a Bíblia diz que nós estamos nele. Eu sei que há um anseio do ser humano, né? De deixar legados visíveis. Mas esse não deveria ser o sonho e o desejo daqueles que fazem a obra de Deus. Desde a antiguidade, quando Nimrod decide construir a Torre de Babel, ele queria deixar um legado visível, um grande prédio, o maior, para que as pessoas olharem e disserem, quando ele morresse: olha o que ele deixou. Queridos, o apóstolo Paulo não deixou um só prédio, mas ele deixou um legado de fé, a ponto de dizer: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Existe um legado para nós deixarmos para os nossos filhos, existe um legado para nós deixarmos para a próxima geração, e este legado é a intimidade com Deus, é a fé em Deus, é uma vida reta. Nós estamos vivendo um tempo difícil, e aquele que prega o Evangelho não pode temer de ser alguém que denuncia o que está de errado na obra de Deus. É triste. Às vezes nós vemos uma obra, começa, e daqui a pouco a coisa deslancha, e falo em prédios, em envolvimento, em rádio, nisso, daquilo. E alguém diz: igreja tal está crescendo. Não demora muito, sabe-se que tem um político por trás, que tem recursos nem sempre lícitos por trás, que tem envolvimento, que tem venda de caráter. Como é triste como a igreja perde poder. A igreja faz festa, a igreja traz banda, a igreja faz tudo, a igreja só não tem o Espírito de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho
de Deus com Deus. Certa feita, alguém estava falando a respeito de um líder que tem um cargo aí, numa coisa pública. E a pessoa que falou para a gente não conhece o macete. Mas a gente conhece o macete. Queridos, você acha que um líder político ia chegar para mim e dizer: olha, eu tenho um cargo federal para o senhor, pastor Flávio, para o senhor ganhar 20 mil reais, mas é porque eu acho o senhor capaz. Porque o senhor é um excelente líder. Ou será que ele me oferece um emprego de 20 mil reais, mas em troca ele quer a minha igreja? Em troca ele quer as ovelhas de Jesus. Nem as ovelhas, só os títulos. Será que isso vai dar certo? Queridos, não está dando certo. Não está dando. Me perdoe, meus queridos colegas pastores, não está dando certo. E há tempo de você se arrepender e mudar de perfil. Eu sei que aparentemente alguns caminhos são mais difíceis, mas a recompensa é boa. Existem caminhos que aparentemente são mais fáceis. Você evita a luta do momento para viver uma luta eterna. Passe o que você tem de passar, mas passe com dignidade, com honestidade, com perseverança, com fidelidade e com uma vida reta com o Senhor e com aquilo que Ele te chamou. Nenhum outro espírito pode reger a vida do cristão, somente o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, querido, Deus quer operar sinais, prodígios, maravilhas. Nós estamos vendo aqui uma relação de dons, que Paulo está dizendo que Ele deu à igreja. E por que a igreja não está operando nesses dons? Porque não é só o Espírito de Deus que está agindo em muitas. Tem outros espíritos. A igreja do Senhor, ela não é palanque para nada nem para ninguém. Ela é a reunião do corpo de Cristo. Não pode ter outras coisas, tem que ter a presença de Jesus. E nós precisamos viver em busca dessa santificação, em busca de se encher desse Espírito, dos seus dons e talentos, começar a fluir livremente no nosso meio. Fazem muitas coisas, mas não está dando resultado, irmãos, porque uma igreja cheia de membros não quer dizer uma igreja cheia de crente. Apesar de eu desejar uma igreja bem cheia de crente. Longe de mim dizer, o que interessa é só a qualidade. Não, irmão, interessa a qualidade, interessa a quantidade, que Jesus não veio salvar 2 pessoas, não. Porque João disse que viu uma multidão a qual ninguém podia contar. Então tem um povo aí numeroso para ser salvo. Mas que a gente chegue neles e os salve. Não chegue e os iluda. Nós precisamos de um evangelho regido pelos dons do Espírito. Precisamos estar cheio desse Espírito, e nós sabemos, quando nós vamos ver lá em Efésios, ele diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu até as regiões mais baixas da terra, e que ao subir ele deu dons aos homens. Então nós temos dons, temos talentos, mas são dados apenas por Jesus, para realizar a obra que é dele.
Nós não estamos aqui realizando nem fazendo um legado em nosso nome. Não estamos aqui em Caruaru pregando o evangelho para quando chegar o dia de nós sermos como Elias arrebatado, que é isso que eu quero. Não fique a história do legado que Flávio fez em nome dele, mas fique o legado do que Jesus fez através de Flávio. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão desesperadas por fama. Esses dias eu estava vendo um líder emocionado porque chegou a 1 milhão de seguidores no Instagram. Fale o que eles não querem ouvir, fale a verdade para ver se eles não te deixam no mesmo dia. Fama. Irmãos, a gente fica revoltado quando vê aqueles que eram para estar fazendo o reino de Deus prosperar, eles estão tirando proveito. Homens de Deus que estão desesperados para serem conhecidos. E ao ser conhecido, nas suas redes sociais, está cheio de cursos para vender. E depois está dando a impressão de que aquela história lá do purgatório que tinha, que o pessoal falava, pagava as indulgências lá para tirar o cara do purgatório, que tinha morrido. No meio gospel existe um pré-céu. Tem um pré-céu agora, no meio gospel. O pré-céu do gospel é os Estados Unidos. Esses dias Ellen estava vendo um documentário de Billy Graham. Quando os Estados Unidos eram uma grande potência, muito maior do que aqui é hoje, o sonho dos evangelistas, dos pregadores, era sair dos Estados Unidos para o Brasil, para a Índia, para a China, para lugares que estavam precisando de tudo. Hoje o sonho de muitos, de alguns pregadores, cantores e pessoas do Brasil, é ir para um lugar de onde se envia. As pessoas vêm com uma ladainha, me desculpe o termo, de um chamado, não vou dar o nome dos estados, para não parecer que eu estou falando de alguém especificamente, mas lá dos Estados Unidos, tem, eu acho que é 50 estados, né? Salvo engano, nos Estados Unidos. 51 parece que é que eles querem que lá outro país se incorpore. Mas enfim, as pessoas desejam ir para lá em nome de um chamado, mas que na verdade é para que os filhos tenham uma educação e não se envolva com aqueles que eles supostamente dizem que querem ganhar para Jesus. Eu sei que o Brasil não está essa coisa toda, né? Quem tem um dinheirinho quer dar uma fugidazinha. Vá, meu irmão, você tem dinheiro, você tem recurso, vá, mas não inventa essa historinha que é Deus que está mandando. Está parecendo uma classe de pessoas aí que fala de alguns sistemas de governo, mas só vai para países onde o sistema é esse que eles falam, porque tem recurso, né? Então nós precisamos viver este evangelho em que nós somos chamados para oferecer, não para receber. Volto a dizer, Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, larga tudo, siga-me, que agora é comigo. Eu que vou sustentar vocês.
Vocês vão pescar homens, almas, e eu sustento vocês. É certo que esse sustento vinha por orações e por o toque do Espírito na vida de pessoas, como nós vemos a Bíblia relatando que algumas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Os discípulos, nós vemos Paulo, ele chega a pregar em Coríntios e em outras cidades, e ele diz: é um direito meu como apóstolo ser sustentado por vocês, mas vocês têm um coraçãozinho tão duro, que eu preferi não trazer esse cargo, esse peso sobre a vida de vocês. Eu me sustentei enquanto estivesse aqui, e recebi também a ajuda de outras igrejas, mas sobre vocês eu não fiz. Porque o interesse dele era a alma daquelas pessoas. Ele estava em busca de conquistar almas. Tem um versículo que diz o seguinte, é um versículo que precisa trazer temor a cada um de nós. Que diz: alguns farão de vós negócios. E nós não precisamos ter medo de quem fará de nós negócios, porque se eles fizerem, nós não teremos problema nenhum. Porque se alguém disser: Flávio, olha, me dá esse seu carro que Deus está mandando, e eu der, com certeza eu serei honrado por Deus, porque eu fiz em nome de Deus. Agora, o problema é quem disse que era para eu dar, sem ser Deus que disse. Esse está com problema. Então nós não temos que ter problemas com se alguém faz da gente negócio, mas nós precisamos ter um temor severo de não fazer das ovelhas de Deus negócio. Eu não posso negociar. As pessoas, se quiserem negociar comigo como ovelha de Deus, que negocie. Mas eu não posso negociar ou tratar as ovelhas do Senhor como negócio. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para resgatar as ovelhas perdidas. Nós estamos em busca dela, e quem vai em busca destas ovelhas, recebe. Sim, Paulo diz que ninguém milita uma guerra com seus próprios recursos. Nós militamos com os recursos que Deus motiva pessoas para trazer esses recursos até nós. Mas se nós estamos em nome desta obra, os recursos é para esta conquista. Deus não obriga ninguém a deixar seus empregos para ser pastor, missionário ou qualquer outra coisa, não. Dá para fazer também trabalhando. Mas se alguém deixa as coisas para ser pastor, é porque ele está disposto a não ser ganancioso, a viver em busca de recursos para que a obra avance, para fazer conhecido o nome do Senhor. Esta deve ser a nossa motivação. O Evangelho, ele trata sempre do outro. A Bíblia fala: cuide primeiro do que é de outrem, depois do que é vosso propriamente. A Bíblia diz: se você quer que os homens vos façam algo, façais aos homens primeiro. Tem a ver do nosso relacionamento com Deus em favor daqueles que Deus deseja. Nós nos colocamos nesta brecha. É por isso que para realizar esta obra é preciso destes dons do Espírito. É preciso ter uma motivação espiritual, e apenas esta motivação. Nós precisamos desta direção do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela precisa ensinar sobre dízimo, ela precisa ensinar sobre oferta, sim. Mas ela não pode deixar transparecer que o interesse
que nós temos das pessoas é porque elas dizimarão e ofertarão. Colocaram-se o dinheiro como resolvedor de todos os problemas. Não é, irmãos? Campanhas e mais campanhas, hoje eu estou afiado. Campanhas e mais campanhas, cultos e mais cultos, e parece que o único problema que o ser humano tem é dinheiro. Como seria bom se o problema do ser humano fosse dinheiro? Primeiro, alguém que serve a Jesus, ele não tem problema com recursos, porque a Bíblia diz que ele supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Quando nós estamos servindo a Jesus com interesse de coração, querido, as nossas necessidades, entenda, não são as nossas vaidades, são as nossas necessidades. Se você está vivo e olhando para mim, é porque suas necessidades estão supridas. Não, você estava aqui mais não. Deus supre. Surge uma necessidade, você conta para Deus. Nós passamos uns processos lá em casa, né? Eu e minha esposa, nós vamos fazer 15 anos de casado. E os móveis de hoje não duram mais tanto tempo. Se fosse antigamente, possivelmente ainda era o do bisavô, né? Mas esses de hoje não. O sofá rasga. O rack quebra. A máquina pifa. E a gente vai contando para Deus. Dizer, Senhor, eu sei que lavar lençol aqui sem uma máquina é interessante para a nossa musculatura, mas com a máquina a gente ganha mais tempo. E Deus vai suprindo, o sofá chega, o rack chega, a máquina chega, o carro chega. Mas essa não deve ser a motivação pela qual você e eu fazemos a obra de Deus. Não é porque as coisas chegam, é porque algo arde no nosso coração, que se nós não fizermos, não teremos paz conosco, com nós mesmos. Isso arde. Arde na nossa vida. Arde no nosso desejo, na nossa vontade. E deve arder na vida de qualquer pessoa que passou por um processo genuíno de conversão. Como é difícil você motivar alguém que diz que se converteu a amar Jesus. Como é que faz isso? Eu não sei. Porque, queridos, eu me lembro, quando começou o meu processo de conversão, lá quando eu tinha meus 17 anos, 16 para 17, ainda passei algumas etapas que não deveria ter passado, mas o meu anseio era estar com meus irmãos, era estar na igreja. E nós demonstrávamos tanto esse anseio, que as pessoas não viviam nos convidando para um monte de coisa não, sabia que a gente não ia. Porque a gente tinha um anseio. Depois eu passei um processo, e depois retornei. Quando eu retornei para o Evangelho, queridos, eu ouvia o nome Jesus, eu começava a chorar. Porque só sabe o quanto é importante um culto alguém que deixou de frequentar, se iludiu e depois não consegue força mesmo querendo ir. Está cheio de gente nas igrejas, infelizmente, que o pastor tem que se transformar num agente de festividades para ver se atrai para a igreja, para ver se aquelas pessoas vão. E as pessoas começam a deixar de ir ao culto por motivos fúteis, por qualquer coisinha.
quando infelizmente elas menos esperarem, estarão fragilizadas, sem força, nas mãos do diabo, e literalmente comendo o pão que o diabo amassa, porque deixa de comer o que Deus dá. Porque começa a dar ouvidos para muitas coisas, e não se entrega totalmente ao Evangelho. Todos esses meses, né, de fevereiro, acho que é junho ou julho que você fica de férias, né? Acontece algo interessante, irmãos, porque o desejo de todo mundo que tira férias é viajar, ir para tudo. E a gente que tem esse hábito de adoração ao Senhor, a gente sabe que precisa de um descanso, a gente sabe que precisa de uma viagem, a gente sabe que precisa rever algumas pessoas que não moram aqui, a gente sabe de tudo isso, mas sempre que a gente vai pensar em viajar ou fazer algo, a gente sempre coloca também, eu vou, mas eu não vou estar na igreja. E apesar da alegria de ir, fica aquela coisa dizendo, se eu estivesse na igreja. Porque, queridos, aqui neste ambiente, a gente vivencia. Nós tivemos um momento agora no louvor, que eu duvido que o melhor passeio da sua vida consegue te dar a alegria que este momento trouxe. E quero dizer aqui para você, não é que eu estou aqui contra quem viaja, contra quem tem férias, não, eu estou falando do sentimento, e talvez você esteja viajando e esteja realmente com esse sentimento que eu estou dizendo, então concorde comigo, não fique bravo não. Você está aí descansando, precisa descansar mesmo, vai voltar para trabalhar, um ano aí inteiro, né? Os filhos estão de férias, é um tempo que é importante você ter um tempo com seus filhos, sim. Mas precisa, irmãos, mesmo você estando lá, descansando, distante, quem sabe numa praia, num clube, não sei onde você está, mesmo lá, não deixe morrer esse sentimento de dizer, eu estou descansando, mas o meu desejo lá dentro era estar cultuando a Deus lá com os irmãos. Não deixe morrer esse sentimento, não. Não deixe que o diabo tire esse sentimento de você. Esse anseio, a igreja precisa estar em primeiro lugar, mesmo quando nós estivermos fazendo outras coisas. Quando nós começamos a viver com este anseio, a nossa vida começa a passar por uma transformação tremenda. Quando nós vamos para o trabalho, com aquele anseio e aquele projeto, irmãos, quantos projetos, eu trabalhei muito tempo, de 10 às 10 em shopping, e eu fazia todo um projeto de escala para que minhas folgas batessem com dias de culto. Eu trocava com outros, eu saía no prejuízo. Deixava de estar lá em dias melhores para um colega estar, para eu estar no dia da folga. Porque você precisa, nós precisamos fazer uma agenda da nossa vida, programar a nossa vida, tendo Deus como prioridade. Se alguém pedir para abrir a sua agenda, caso você tenha, será que vai encontrar lá na sua agenda dias de culto? Momentos de oração? Momentos de leitura? Como você organiza seu dia? Sempre que você vê alguém fervoroso, alguém que ama Jesus, pode acreditar, irmão, essa pessoa tem uma agenda com Deus. Ela tem um momento de devocional, ela tem um momento de leitura, ela tem um momento de oração, ela tem uma priorização nos cultos. Agora, quando você vê uma pessoa que mesmo estando na igreja, a vida é assim, ó, embolada, ela sempre vai dizer, eu não tive tempo. Não confunda, não ter prioridade com não ter tempo. Você comeu? Como que você comeu sem tempo?
É como que alguém come sem tempo. Precisa de tempo para comer, não precisa? Ainda que seja pouco. Deus nos dá tempo para tudo. E nos dá capacidade de organização para dentro desse tempo fazermos tudo que é preciso. Porque para se tirar um tempo, eu passei um período desses, eu gerenciava a loja, eu saía, entrava 9h30 no shopping e saía 10h30, 11h todo dia. E foi o período que eu mais li livros. Eu ia de ônibus. Lia livro em pé, lia livro sentado. Perdi ônibus lendo livro. Aí você chega para alguém que está trabalhando a metade do seu tempo e a pessoa diz: eu nem li nada que eu não tive tempo. Teve. Seja sincero, teve, não teve prioridade. Comece, queridos, a dar prioridade ao que tem prioridade. Porque tudo passa. Mas se o que você está armazenando é a palavra de Deus, essa não passa nunca. A palavra de Deus. Ouvir, praticar. Ouvir, praticar. Comece a exercitar a palavra de Deus e você vai ver sua vida mudar, ainda que pareça que ficou mais difícil. Mas vai mudar. Você vai receber uma força interior. Você vai receber uma paz. A Bíblia diz que a paz que Jesus nos dá, Ele é a nossa paz, mas não é uma paz no meio do que as pessoas conhecem como paz. É paz em meio às adversidades. O mundo está pegando fogo literalmente, mas você está em paz. As pessoas estão desesperadas quando vão no mercado, né? Você pega R$500 e pensa assim: nossa, ganhei um bom dinheiro. Até ir no mercado e ver que não ganhou foi nada. Parece que o caixa fica esperando, deixa ele chegar aqui, que ele vai ver. Mas quando você está cheio de Deus, isso não tira a paz. Comia picanha todo dia. O nosso Deus te dá estratégia para você fazer músculo e ficar igual picanha. As comidas mais nutritivas foram as mais desprezadas. Vocês dizem comer uma feijoada muito boa. Para quem gosta, né, irmã? Feijoada, um dia era os restos que era dado para os escravos. Hoje a ciência diz que até o feijão preto, que ninguém queria comer naquela época, é um dos maiores combatedores de CA do reto. Alguém poderia estar comendo naquele tempo aquela feijoada dizendo: Deus não olha para mim, e Deus diz: eu estou olhando, porque se não for isso você vai morrer, meu querido. O outro está com um prato farto, com lasanha, com tudo, mas mal sabe ele que esta fartura está matando ele. Alguém está andando de bicicleta, né, João? Ou outro está andando, caminhando. Teve um tempo que eu fiquei sem carro, eu acho que uns 2 anos, não foi? 3. Queridos, eu andei tanto a pé, às vezes nem era por necessidade. Ia para o colégio, lá no centro, voltava, acho que é 5, 6 quilômetros, voltava a pé. Um dia eu vim aqui nesta Via Parque, e começou a vir um pensamento no meu coração. Digo: queridos, alguém está sedentário, o que é que o médico manda fazer? Caminhar.
Alguém pode reclamar que ficou sem carro, mas esquece que pediu a Deus que cuidasse da saúde dele. Deus diz, muito bem, vou cuidar da sua saúde, mas se eu deixar esse carrinho com você, você morre daqui a pouco. Vou ter que tirar para você cuidar da saúde. Estou dizendo que foi meu caso. Se foi, louvado seja Deus. Então comece a encarar que Deus, Ele é um bom pai, e um bom pai faz o que é preciso, não faz o que o filho quer. Ele é o nosso pastor, as ovelhas não dizem o que o pastor tem que fazer, é o pastor que acorda de manhã e diz, o pasto bom é aquele, a água está ali, ainda que tenha montanhas horríveis para chegar até lá. Talvez você esteja caminhando nestas veredas. Se alguém não sabe o que é vereda, é aqueles caminhos em círculos para subir montanha. Normalmente você roda e parece que está no mesmo lugar. De um lado tem a montanha, do outro tem um precipício. Mas a Bíblia diz que com Cristo Ele nos leva por veredas seguras. Mas não diz que não leva pelas veredas. Para chegar a algum lugar, tem que passar por aquele. Para chegar na terra prometida, tem que passar pelo deserto. Porque o deserto é que expõe quem realmente somos. O povo clamou lá no Egito, eu termino, igreja. O povo clamou lá no Egito, por socorro, pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus ouviu, mandou Moisés, levou o povo. Se ele pegasse o povo e levasse no tempo que poderia chegar lá, que salvo engano era 40 dias, parece, no máximo, tinha dado errado. Ele levou o povo pelo um deserto mais distante, e passou-se pouco tempo, e o povo revelou que aquele clamor não era verdadeiro. Nós clamamos por Deus, Ele envia o socorro, Ele envia a ajuda, Ele diz, eu vou te conduzir, mas quando nós estamos no deserto, é onde nós dizemos se realmente cremos que Deus está nos levando para o caminho seguro. É neste processo. Deus nos chama para um ministério, e alguém pode imaginar, cadê as ovelhas? Deus diz, é o processo. Eu vejo muita gente preocupada com tanta coisa. Jesus passou 30 anos fazendo algo que nada tinha a ver com o propósito dele na terra. Jesus disse que ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Este era o propósito de Jesus na terra. Porém, ele passou 30 anos como carpinteiro. E não tem um texto bíblico que diga que o propósito de Deus para Jesus na terra era fazer móveis. Então não se preocupe com o que Deus colocou para você fazer hoje. Só saiba de uma coisa, é necessário. O processo que você está passando é necessário. O processo que nós estamos passando é necessário. Mas, queridos, quando chega o tempo, e nós precisamos entender e compreender, não é o tempo de Deus me honrar, não é o tempo de Deus te honrar, é o tempo de Deus mostrar a sua glória. Não podemos viver o evangelho de cantor sertanejo, que quando vai passar lá a etapa, passa lá os bar que ele cantava, passa a plantação de tomate que ele vivia, passa a vida que ele, e ele diz, agora eu alcancei sucesso. Esse não é o nosso desejo. Não é mostrar uma igreja cheia de gente e mostrar a história que nós passamos, porque, queridos, essa história que nós estamos passando não é uma história de derrota, não é uma história de prejuízos, é uma história de intimidade com Deus. Não perca isso.
Não espere ver a glória de Deus porque está no meio de uma multidão, porque Deus mostrou a sua glória a Moisés, só ele e Moisés. Abraão teve um momento grandioso dele com Deus, ele e Deus. Paulo teve suas grandes revelações, não foi através dos apóstolos que já eram, foi ele e Deus. Não despreze os momentos que você não vê ninguém ao seu lado, que é um momento que Deus escolheu para falar contigo, para mostrar a glória dele a você. Você não precisa de outra pessoa aí, ou de uma multidão, para receber a sua cura, para receber a sua bênção, a sua vitória. O que precisa é de uma conexão com Deus. Sabe quando nós vamos ver uma multidão nos seguindo para a igreja? Quando eles enxergarem em nós uma vida genuinamente cristã. Sabe quando nós vamos atrair as pessoas da nossa casa para Jesus? Quando eles verem em nós Jesus. Os discípulos foram chamados de cristãos. E qual era o motivo pelo qual eles eram chamados de cristãos? Porque eles diziam, vocês falam como ele, vocês fazem as mesmas obras que ele fez, logo vocês são pequenos Cristo. Alguém pode dizer, eu estou orando pelo meu parente se converter. E eu quero finalizar com uma pergunta. Quando ele olha para você, ele te vê um convertido? Ou quando você diz assim, eu estou orando para você se converter, e ele diz, eu também estou, para que você se converta, para que a gente se converta junto. Ninguém vai conseguir atrair alguém para a fé que ele diz ter, se esta pessoa não tem esta fé como a prioridade da sua vida. Por que é que alguém acreditava na fé de Paulo e nem quem Paulo pregava? Chegava em cidades que nunca se falou de Jesus. Ele começava a operar um milagre, o chicote comia, ele ia preso. Quando soltava, ele voltava para a mesma praça. E aquilo as pessoas dizendo, esse acredita nesta fé que ele está falando. Porque mesmo sabendo que ele pode morrer aqui, ele está falando dela. Vamos ficar de pé. Então que nós tenhamos esta percepção. Deus não nos chamou, como diz o pastor Sam, para ser melhor, nem para ser pior. Mas Deus nos chamou com um diferencial. Você é um diferencial de Deus. Como nós vimos, há diversidade de dons e há diversidade de ministério. Não se espelhe no ministério de ninguém. Apenas veja que Deus opera na vida dele, daquela forma glorifica a Deus. Mas saiba a forma que Deus quer operar na sua vida. E deixe Deus te usar desta forma. Você vai encontrar alguém pregando aqui, pulando, rodando. Não dá para eu fazer isso. Não é meu chamado. Às vezes ele faz e dá certo. E Deus usa aí. Glória a Deus para a vida dele. Mas eu não posso ser ele. Você não pode ser eu. Deus fez uma seleção tão grande para fazer a cada um de nós de forma exclusiva. Cada um de nós, quando realizamos a obra de Deus, realizamos em um tom diferente. E essa junção de tom forma uma melodia, forma o corpo. E este corpo bem ajustado é o que Deus deseja. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite, apresentar ao Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho, pela Tua verdade sobre as nossas vidas. Como o Senhor, ó Pai, nos ensinou a orar, livra-nos, ó Pai, das tentações. Ajuda-nos, ó Pai, não nos iludirmos
com as ofertas deste mundo, a não nos iludirmos com o que este mundo oferece, que nós vivamos no anseio de realizar a tua vontade, de cumprir os seus mandamentos, de viver segundo o teu querer sobre a nossa vida, Pai. Nos enche. Senhor, nós queremos apresentar os nossos irmãos que estão viajando, que o Senhor os cubra com a tua proteção, que os livre do acidente, do homem mau, do roubador, do sanguinário, das tentações, que eles possam retornar para os seus lares debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado. Abençoa para aqueles que estão passando por processos de restauração da saúde, que o Senhor os abençoe e os acompanhe neste processo. Nós apresentamos esta pessoa que cultua conosco através da internet. Nós declaramos que a tua bênção esteja no seu lar, na sua vida, na sua casa. Senhor, toma a nossa semana nas tuas mãos. Nós apresentamos tudo aquilo que iremos realizar e clamamos para que o Senhor traga sobre a nossa vida a tua orientação sobre todas as coisas que faremos. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos. Manifesta a tua glória, a tua presença sobre a nossa vida, para a glória do teu nome. Nós apresentamos, ó Pai, os dízimos, as ofertas, as primícias. Que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante. Que o Senhor, ó Pai, supra de forma abundante todas as suas necessidades, Pai. Que o teu Espírito possa ser ouvido e obedecido por cada um de nós durante toda esta semana, para a glória do teu nome, Pai. Senhor, se há alguma enfermidade, ó Pai, sobre a vida de alguém que cultua conosco essa noite, nós queremos clamar sobre esta questão e que a tua saúde seja liberada sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nesse mês de janeiro, nossos cultos estão apenas nos domingos, às 18h30. Para fevereiro, nós vamos passar a agenda. Nós estamos organizando, pensando em Deus, algumas coisas que nós faremos. Então, até o próximo domingo, às 18h30. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.